Olá, pessoal. Eu estou aqui hoje com o Fred Nobre, é um empreendedor visionário, CTO do MudaChat hoje, atualmente, está com uma startup aqui no ecossistema da Cordel Hub. E ele está aqui, veio falar um pouco da experiência dele, né, com liderança e gestão. Muito obrigada, Fred, pela Por sua nada, disponibilidade. conte sempre comigo. Vamos lá. Eu queria primeiramente que você contasse um pouco da sua trajetória profissional, né, o que te motivou a empreender. Primeiro, eu sempre fui uma criança muito curiosa, né? Eu tive uma mãe que sempre gostou muito de ler, de estudar. Isso me incentivou muito. Então, comecei a ter o contato com a tecnologia muito cedo. Na época, minha mãe era funcionária pública, trabalhava num órgão público aqui do estado do Ceará, e ela dava aula também de datilografia, e eu junto com ela, passei pela essa transição dos órgãos públicos mudarem da máquina de datilografia para o computador. E aí eu me encantei com a área da tecnologia e ela fazia vários cursos, né, de programação na época da Sigma, né? Antigamente existia, ela tinha vários livros lá e na época ganhei o primeiro computador e comecei a gostar, a programar e tudo mais. E aí comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com o meu primeiro estágio foi com 14 anos, com 16 anos já comecei a trabalhar e eu acredito que por trabalhar muito cedo, iniciar muito cedo, eu me deslumbrei com o empreendedorismo muito cedo também. Então eu comecei a querer montar meu próprio negócio, a desenvolver meu próprio sistema, tudo baseado, eu acredito, nessa iniciação muito cedo, né, na minha adolescência já no trabalho. Muito bom. O exemplo, né, que a sua mãe passou também, a experiência que ela teve, e aí você acompanhou isso e tudo isso já foi lhe moldando, né, para a sua trajetória profissional. Quais as competências que você considera fundamentais para um bom líder nos dias de hoje? Hoje, fundamental é comunicação. Eu acho que você saber se comunicar, saber falar o que você quer, né, e ter a certeza que o outro entendeu o que você comunicou é fundamental, né? E principalmente você saber lidar com pessoas, né? Você entender que pessoas são diferentes, que cada um tem personalidades diferentes, tem vidas diferentes, passam por circunstâncias diferentes, e você sabendo lidar com cada situação, você consegue realizar uma liderança de sucesso. Muito bom. E como é que você descreve o seu estilo de liderança? Ele foi se moldando com o tempo, com as experiências que você teve? Com certeza, que foi se moldando, né? Se for para resumir, eu resumiria em uma liderança que faz acontecer, né? Então, eu gosto de montar equipes que são eficientes, que faz o básico bem feito, que executa o trabalho que precisa ser realizado, né? Então, eu acredito muito nisso. Muito bom. Como é o seu relacionamento com as equipes que você lidera? Quais práticas que você utiliza para manter o time engajado e funcionando diariamente na rotina, Perfeito. entregando os resultados? Primeiro é entender que cada pessoa é um mundo diferente e que todo mundo quer dar o seu melhor. Ninguém quer trabalhar numa empresa ou executar um trabalho que ele não consegue, né, executar o trabalho. Então, é você saber quais são as características de cada pessoa, quais são as virtudes, as qualidades dela e saber colocar ela no local certo, no momento certo. E aí, dessa forma, você evita muita frustração profissional da pessoa e vai engajar ela, porque ela vai conseguir executar o trabalho dela com eficiência, vai gostar daquele trabalho e vai dar muito mais resultado. Então, você entender os perfis das pessoas, o que cada pessoa consegue entregar e colocar ela no local certo, é fundamental para você montar um time engajado que dá resultado. A questão da escuta, né, inicial e os feedbacks também, né, durante o processo, para você saber onde Exatamente. encaixar cada um. Fred, você pode relatar uma situação marcante que sua liderança foi decisiva? O sucesso de um projeto, uma superação de um desafio? Assim, eu acredito que uma questão que foi decisiva para muita gente foi a questão da pandemia, né? No caso da pandemia, eu era sócio de um Verdade. RP para restaurantes e praticamente todos os restaurantes fecharam, né? Porém, onde muitas vezes tem caos, tem Incerteza, né? incertezas, né? Aparecem muitas oportunidades. E no caso, na época, foi um boom na área de delivery, né? Então,
foi onde cresceu muito o iFood, né? Então, na época a gente saiu integrando com vários marketplaces, lançamos um marketplace também de delivery, e a gente foi crescendo durante esse processo de pandemia, né? Um processo que foi muito difícil para todo mundo, mas a gente acabou tendo um excelente resultado porque a gente acabou enxergando oportunidades, né, que apareceram, que antes que para muita gente era simplesmente caos, né? Então a gente conseguiu se reinventar e crescer nesse período de pandemia e pós-pandemia. Excelente. E de que forma você equilibra a gestão estratégica com o operacional do dia a dia? Porque a gente sabe que muitas vezes um líder ele fica nesse meio termo, né, entre essas duas coisas, acaba que às vezes criando até um caos entre esses dois, o estratégico com o operacional. Como é que você consegue administrar isso no seu dia? Assim, muito se fala disso, né, da questão da liderança estratégica, de ficar só no estratégico, de evitar ser um líder operacional que só bota a mão na massa, mas eu acredito que tem que ter um pouco dos dois, porque é através do operacional que você entende muito o que está realmente acontecendo. Então, por exemplo, na minha área de software, lá no trabalho de implantação, acompanhando a implantação ou executando a implantação do software, que você realmente entende todos os gargalos. É você realizando um suporte, analisando o pessoal, dando suporte, que você entende os gargalos. É vendendo software, né, ajudando a equipe comercial, que você entende os gargalos. Então, eu acho que é necessário, é fundamental você participar desses processos, né, que acontecem no dia a dia da empresa, para realmente tomar os processos operacionais, para realmente tomar decisões estratégicas. Se eu preciso implementar um CRM no comercial ou não, se o CRM está dando conta, se a minha equipe comercial, por exemplo, ela está conseguindo vender e passar para o cliente realmente como é que o produto é, se o suporte está entendendo do produto, se o meu helpdesk que eu estou utilizando lá no suporte está satisfazendo, né, eu estou conseguindo resolver e organizar os problemas. Então, eu acredito muito que é fundamental você entender do operacional, você participar, e eu falo isso de todas as etapas, marketing, financeiro, certo? Para poder você tomar decisões estratégicas e formar gente boa, né? Porque também você sozinho não dá conta de tudo. Então, você tem que, se você precisa de um comercial eficiente, você tem que formar uma equipe boa, eficiente, formar líderes no comercial. Você precisa de uma equipe boa de marketing para gerar leads para o comercial. Você tem que formar gente de marketing, formar liderança para o marketing, e assim vai com todos os setores. Perfeito. Para finalizar, Fred, eu queria que você desse um conselho para quem está pensando em começar a desenvolver habilidades na área de empreendedorismo, de liderança e gestão. O que você acha que faz muita diferença para quem vai iniciar? Perfeito. Primeiro, não ter medo de errar. Muitas coisas, principalmente no empreendedorismo, a gente aprende errando mesmo. Errando e acertando, vai ajustando. Errou, né, não desanima e ajusta. E começa de novo. Então, o errar é fundamental, faz parte da vida. A gente aprende a andar caindo, a gente aprende a falar falando errado muitas vezes, né? E o segundo que eu acho que é fundamental, que é a comunicação e você entender de pessoas. Eu acho que o que me ajudou muito foi a leitura. Acho que você ler, saber ler bons livros, né, lhe ajuda muito a você enriquecer o vocabulário, a saber falar bem, a saber se comunicar e a entender de pessoas, né? Eu acho que isso é fundamental. Ótimo. Fred, tem uma frase, uma mensagem assim, inspiradora que, tipo assim, te impulsiona durante esse processo, assim? Uma frase que você usa que te impulsiona nos dias assim que você tá bem? Eu sou muito fã de muitas pessoas que são os coaches modernos, né? Que é como o Flávio Augusto, que eu sigo ele já de muito tempo, um cara que eu gosto muito é o Joel J também. O Joel J fala muito de que o trabalho devolve. Eu sou uma pessoa que sou apaixonado pelo trabalho, acredito muito que o trabalho devolve, mas hoje eu entendo que o trabalho devolve no ambiente certo com as pessoas certas. Então saiba escolher onde você quer realmente realizar seu trabalho, com quem você quer realmente realizar esse trabalho, certo? E gaste energia que ele devolve, que você vai ter retorno. Ótimo. E é isso. Muito obrigada, Fred, pela sua disponibilidade e seu tempo. Pessoal, espero que a gente tenha agregado aí e que você que pensa em começar a empreender tenha se inspirado com a história do Fred Nobre. Obrigada. Até mais. Obrigado, pessoal. Tudo de bom.